a gente precisa aprender a diferenciar, ok? O vazamento intestinal de permeabilidade intestinal. Muitas pessoas confundem e acabam usando argumentos errados ou tratando da forma errada. Então, a permeabilidade intestinal é comum, é normal. Todos nós temos algum nível de permeabilidade intestinal, tá? Por quê? Permeabilidade intestinal é quando o nosso organismo, o nosso intestino começa a metabolizar aquilo que a gente come em moléculas microscópicas e daí essas moléculas bem pequenininhas, elas passam pela parede intestinal, pelo tubo ali, né, pela mucosa e entram na corrente sanguínea para serem distribuídas pelo corpo. Então, para que isso aconteça, precisa ter algum nível de permeabilidade intestinal, porque se essa parede for totalmente impermeável, você não conseguiria, o seu cliente não conseguiria absorver os nutrientes dos alimentos que ele come. Então, permeabilidade é algo extremamente comum. O que a gente precisa olhar é para vazamento intestinal. E aqui tem uma grande diferença. Outra coisa que eu escuto muito. Stephanie, eu falo para o meu cliente que ele precisa parar de comer glúten, que ele precisa parar de comer açúcar, que ele precisa parar de tomar leite, ele precisa parar com isso, com aquilo outro. A gente precisa parar de ser a polícia do glúten, de ser a polícia do açúcar. Terapeuta não é mãe, não é pai, gente. A gente não tem que ficar falando para o cliente, até porque isso não tem muito fundamento. Quando a gente tira algo sem tratar a raiz, não faz diferença nenhuma. Talvez diminua um pouco o nível de inflamação do corpo dele, mas não resolve o vazamento. Não fecha ali aquelas células que se separaram. Então a gente não pode entrar nessa neura, a gente não pode entrar nesse buraco ali fundo, porque o cliente não é nosso filho e a gente não é mãe nem pai para ficar ali virando polícia de glúten, polícia de açúcar, polícia de lactose. Que coisa mais chata, né? Você ficar ali atrás do cliente tentando fazer com que ele pare de comer uma coisa ou outra. Sendo que quando você ajuda ele a entender aonde é que está a raiz e você tem um método, você tem uma técnica que ajuda a resolver essa raiz, ele vai fazer sozinho. Você não precisa ficar ali, policiando o seu cliente, porque não funciona. Ninguém gosta de gente chata no pé, então não seja terapeuta chato, não fique no pé do seu cliente, aprenda a realmente ensinar para ele a raiz do problema.